Eu nunca gostei de estudar, gente. Sinceramente, estudar pra mim é uma coisa muito chata. Sempre foi. Eu quero, através desse vídeo, mostrar pra vocês algumas mudanças que eu tive sobre estudar e como que isso impactou na minha vida. Então, não é um vídeo simplesmente sobre estudar em si, mas é sobre como que você enxerga a vida a partir do momento que você conhece mais. Então, para vocês não ficarem perdidos, para eu explicar como que vai ser o processo, eu vou começar lá da minha infância, eu vou explorar momentos específicos da minha vida que eu aprendi alguma coisa e eu de fato consegui aplicar essa coisa na vida real, por mais teórica que ela fosse. Então, para começar, vamos pensar na infância mesmo. Pô, até uns 5 anos de idade, quando você está desenvolvendo a fala, você faz perguntas tipo: por que, que o céu é azul? Por que, que a grama é verde? Essas perguntas que a gente desde cedo é impedido de desenvolver, porque as pessoas mais velhas elas falam que, não sei, sei lá, ninguém liga para isso, é assim porque é assim mesmo. E já elimina esse tipo de crítica. Então entendam que o pensar ele é como se fosse dividido em duas coisas. Tem o pensar útil e tem o pensar inútil. Como se fosse o pensar de uma criança, por mais que natural, você, homem barbado, não vai ficar pensando aí por que a grama é verde. Mas será que você deveria pensar nisso? Então, a ideia é trazer um pouco dessa necessidade reflexiva nos dias de hoje, porque hoje em dia a gente é tão impedido de pensar. Eu vou construir esse argumento depois, mas eu quero que vocês consigam, depois de assistir esse vídeo, talvez entender um pouquinho do que eu entendi ao longo do tempo, e eu acho que a minha vida serve de exemplo para vocês se identificando com isso, né, ao longo da existência. Então vamos lá. Minha mãe, ela é professora de matemática. Então desde criança eu estudei bastante. Ela me fazia estudar por muitas horas. Ela colocava para mim conteúdos ali de matemática e tal, mas eu nunca gostei muito, só reproduzia. Eu era um excelente aluno, né, criança na escola. Eu não me dava muito bem na aula de artes. Nunca toquei um instrumento, mas eu acho que o meu raciocínio lógico, matemático, acertar a questão de múltipla escolha, fazer um argumento, criar uma redação, sempre foi acima da média. E aí no ensino médio a gente é introduzido a essa ideia da física, né? E aí o professor estava explicando para nós, força centrípeta, hipotenusa, Pitágoras, e essa porra toda. Eu tô assim, cara, perguntei para ele, professor, como que eu vou usar isso na minha vida? Eu não quero ser engenheiro, eu não vou usar esse conteúdo na minha vida para nada. E meu professor, eu acho que ele não sabe até hoje o que eu vou falar nesse vídeo, mas ele me respondeu na época que, você tem que saber porque vai cair no Enem, o Enem é uma prova e você vai fazer a prova e aí você vai decidir depois o que você estuda dependendo da sua vida. Só que aí, cara, teve um dia que eu tava com a minha família inteira no carro, eu tava dirigindo. E tinha uma curva na minha frente que eu não tinha percebido, eu estava em alta velocidade. E aí, ao invés de frear o carro, eu acelerei na curva. Porque a força centrípeta, ela, quando você acelera, é uma força que puxa para o centro e impede o carro de capotar. Se eu tivesse freado naquela curva, a minha família toda teria morrido e eu também, talvez. E foi uma coisa que salvou minha vida, mas eu nem pensei nisso. Eu fiquei anos acelerando nas curvas sem saber que tinha sido aquele professor de física que tinha me ensinado isso. Cara, isso é impressionante, isso é impressionante. E agora que eu tô tendo essa epifania, que as coisas estão conectando na minha cabeça, eu nunca fui uma pessoa que gostou de estudar. Depois do ensino médio, eu fui fazer direito. Direito é uma faculdade em que a gente tem uma área filosófica ali que me interessou. Eu acho que eu gostava de filosofia, eu não sabia porquê, mas é uma matéria que me dava um gosto de estudar. Aí eu tive uma base filosófica, eu li os gregos, os pré-socráticos, eu sei um pouquinho de Kant, eu sei um tiquinho de Nietzsche, eu estudei essas coisas, sabe? Só que eu não sabia por que eu estava estudando isso. Beleza. Aí chegou o direito mesmo, eu achei uma bosta. Achei triste, achei deplorável. Mas por quê? Porque assim, é muito instrumental, né? Assim, a norma ali tem que obedecer a norma e tal, mas a norma é essa, você tem que memorizar a norma, mas você não critica por que a norma é assim. Mas eu não tinha cabeça para entender isso. Então, pô, só empurrei pra barriga, colei nas provas,
tirei 100 no TCC, paguei um cara para fazer o TCC para mim. E aí eu lembro que nessa época do direito, eu olhava para meus colegas de sala e eu via que eu queria ser igual ele, sabe? Eu queria ter aquele tesão em estudar uma coisa. Poxa, eles falavam daquilo tão animados, assim. Pô, você viu a aula do fulano e tal? Pô, devido processo legal. Mas eu pensei, mas que bosta de devido processo legal. Isso não me interessa nem um pouco. Mas foi lá no direito que eu comecei a me importar um pouco mais com exercício físico e dieta. Porque eu tinha uns amigos lá que era dessa onda da maromba e tal. Eu pensei assim, poxa, as mulheres vão me achar mais atraente, né? Eu vou fazer academia aqui e tal, pra ficar mais gostosão pras meninas e pá. E de fato fiz. E de fato fiquei. E assim, eu tive uma vida em que mulheres eram uma coisa muito complexa desde a minha infância. Voltando lá pra infância, eu era bem feio, sabe? Na pré-adolescência, na adolescência. Então, meu maior sonho da minha vida, cara, era que as meninas me validassem. Então eu queria aparecer assim, olha como é que aquele cara é maneiro, pô, que cara é legal, pô, que cara é bonito. Eu via os caras da minha sala, pô, tinha um cara lá que eu converso com ele até hoje, nunca vai ver esse vídeo, mas chama Samuel. Porra, esse Samuel era um cara fantástico, mano, um cara simpático, bonito, entendeu? As meninas ficavam encantadas com ele, tocava violão, pô, não sabia tocar instrumento nenhum. Aí comecei a pensar, pô, eu não sou bonito, eu não sou inteligente, não estudo porra nenhuma, eu vou fazer academia aqui pra ficar com as meninas. Aí beleza, fiz academia, me apaixonei pela academia, pela disciplina ali, porra, de vencer os obstáculos e ver essa transformação do corpo, é uma coisa muito foda, cara. E ali você tá conhecendo também, você tá estudando ali, você não tá somente praticando, você tá realmente aprendendo como que funciona, você começa a criar padrões. Perceba que tudo que você gosta na vida, sem exceção, ou é porque você não sabe como acontece, ou é porque você sabe como acontece. E quanto mais você sabe sobre o que você não sabe, mais prazer você sente naquela coisa. É curioso pensar dessa forma, porque no início você faz academia, você sente um sentimento legal, assim, pô, legal, treinei. Depois o resultado vem e você fala assim, puta, o resultado, eu tô olhando para ele, a coisa é visível, você sente um prazer maior. Aí depois você começa a sentir um prazer inexplicável em fazer aquilo, mas tem explicação. Quando você consegue perceber que tem explicação e como que funciona isso, nossa, aí a vida vira um show, cara, vira um teatro, vira uma coisa maravilhosa. Então assim, voltando pro direito, queria chamar a atenção das moças, fiz o direito e tal, e as pessoas começavam a perguntar pra mim, pô, que dieta você fez pra ficar com o corpo assim e tal? E eu falava, eu fiz essa aqui. Eu comecei a cobrar pra fazer isso. Eu passava R$ 50, eu passava uma dietinha aqui, uma dietinha ali, bem feio, né? Eu não sabia que porra eu tava fazendo, tava só reproduzindo a mesma dieta que eu tinha feito pra todas as pessoas. Mas eu percebi que algumas pessoas se davam muito bem, algumas pessoas se davam muito mal com a mesma dieta, o mesmo treino. Aí eu pensei assim, poxa, talvez eu esteja sendo irresponsável aqui, eu tenho que aprender essa coisa ali para eu poder passar para as pessoas o que de fato funcionava para elas. E aí eu comecei a estudar nutrição. E perceba como que o processo para gostar de aprender é um processo gradual e imperceptível. Muitas pessoas não vão nunca perceber se elas gostam ou não gostam, elas vão simplesmente gostar. Mas uma vez que você percebe, e esse é o intuito desse vídeo, uma vez que você percebe o que você gosta daquilo muito mais. Então, perfeito, eu comecei a estudar nutrição, e lá na nutrição eu ia bem nas coisas, eu estudava as coisas, eu pensava assim, pô, tem que aprender isso aqui pra fazer a pessoa X perder peso. Aí eu aprendi que não é só sobre calorias, que tem que colocar fibra, pá. Eu não quero deixar esse vídeo sobre nutrição, não é sobre nutrição. É sobre o que eu vejo o mundo. Pô, quando eu aprendi isso, eu aprendi que tem mais coisas do que simplesmente comer menos e gastar mais, que é o que todo mundo fala. E aí o processo ficou mais fácil, eu criei meio que um raciocínio lógico na minha cabeça que me permitia entender as coisas. E aí, cara, tem alguns momentos que são muito mágicos na vida da gente. O primeiro foi esse do professor de física, que
me ensinou que a força centrípeta não mataria minha família. Uma outra coisa foi, eu me sentia muito foda na nutrição na faculdade, eu era muito bom para a faculdade, e eu decidi comprar um curso de pessoas que já são formadas. Então aí veio o curso de um professor chamado Ney Felipe, chama Nutrição Avançada. O nome avançada me interessou porque, pô, eu sou avançado. E aí eu peguei o curso, cara, eu abri e eu vi o primeiro vídeo de fato ali do conteúdo. Eu não entendi nada. Vocês têm noção do que é eu já estar mais de 2 anos estudando nutrição? E o cara me falar sobre emagrecimento, que é um tema que eu considero que eu sei muito, e eu não entender nada do que está naquele vídeo, cara, isso me deixou profundamente incomodado, isso me deixou com medo. Eu fiquei um tempo sem nem abrir o curso de novo. Pensava assim, ai, que essas coisas técnicas demais não faz diferença. Que diferença faz eu saber como exatamente que o ciclo de Krebs funciona para eu poder fazer uma pessoa comer mais fruta? Tem nada a ver, né, pô? É óbvio que não tem nada a ver. Só que depois eu fiquei humilde e pensei assim, pô, talvez eu precise estudar. Aí eu fui estudar as coisas básicas, bioquímica, física, de novo, química, de novo. E assim, fui estudando, e um dia eu vi aquela aula, eu não entendia nada, e eu entendi. Alguma coisa aconteceu ali quando eu entendi aquela aula, sabe? E aí eu pensei, cara, a minha vida é diferente agora. Eu vou fazer terapia. Eu fui fazer terapia porque eu tava claramente ficando louco. Porque assim, eu tava entendendo isso, só que ao mesmo tempo na esfera do trabalho, da faculdade, da vida, eu tava totalmente entrando em burnout. Eu não conseguia entender meus sentimentos. Então eu tava num estágio em que eu estava estudando muito, mas eu estava estudando muito para quê? Para produzir. Eu vou estudar isso para fazer aquilo. Eu vou estudar isso para ganhar dinheiro. Porque se eu estudar bastante, eu viro um nutricionista foda e eu ganho muito dinheiro. Esse é o motivo pelo qual a maioria das pessoas estuda. Eles estudam no ensino médio para passar numa prova. Estuda na faculdade para virar um bom profissional. Ou para passar numa prova, que seja. Mas assim, ainda é insuficiente. Se você está nesse ponto agora, pô, você quer ser um cara rico, eu também quero. Não tem problema nenhum em desejar riqueza. O problema está em estudar apenas aquilo que te traz a riqueza. Apenas aquilo que vai te dar mais dinheiro. Porque as outras coisas, cara, são coisas maiores que isso. E esse era o meu problema. A minha psicóloga falou na minha cara, falou assim, poxa, você não expressa seus sentimentos. Eu tô assim, cara, claro que eu expresso. Eu falei pra você, eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô feliz, eu tô outro. Mas eu acho que entendi o que ela queria dizer com isso, cara. Eu não expresso meus sentimentos, não no sentido de não conhecê-los de forma racional, mas no sentido de não senti-los. Eu tô com raiva, vou conter a raiva, porque a raiva é idiota. E eu sou um cara racional. Eu não sinto essas coisas. Eu não vou ficar com raiva disso, não vou ficar triste por isso. Estoicismo, né? Aquele que é senhor do seu próprio sentimento, ele não vai deixar as coisas do mundo interferir no seu bem-estar. Então eu acreditava nisso. Como eu disse, eu já tinha estudado filosofia, né? E, cara, eu acho que isso é insuficiente. Não porque o Marco Aurélio, que fundamentou o estoicismo, é um cara bobo, mas porque ele não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. Hoje a gente tem neurociência, a gente sabe como que a nossa cabeça faz para conceber as ideias que a gente tem. Então, assim, eu sou um cara muito racional e por isso eu criei uma ideia de que eu não posso ser sentimental. Porque eu aprendi lá na escola, lá na minha vida, lá na infância, que a razão e a emoção são dois conceitos separados. Mas está errado isso. Tem até um livro muito foda sobre isso, chama O Erro de Descartes. O autor é Damasio. Eu não li esse livro, mas eu sei que ele é muito foda, porque o meu professor me recomendou ele. Eu vou ler um dia. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Na nossa cabeça, aquilo que faz o racional está intimamente ligado com o emocional. A emoção é parte da razão, ela não é contrária. Ela é parte do conhecimento. Então, se conhecer e ser uma pessoa racional é se permitir sentir. E como que você se permite sentir melhor? É também estimulando a razão. Então você pega assim, uma pessoa que está deprimida. A pessoa está deprimida. Ah, não tenho força para sair da cama, não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada.
cara, a primeira coisa que ela tem que fazer é alguma coisa, porque essa alguma coisa faz ela ter ali um conhecimento, nem que seja empírico, um sentimento ali, poxa, a escova de dente escovando o meu dente, a água do banho caindo no meu corpo. Isso faz uma mudança racional de como que eu me percebo no mundo. Então, assim, talvez essa é a solução, talvez esse é o sentido da vida, é o motivo de toda a existência humana, é buscar e sentir tudo. É buscar, assim, com emoção e sentir tudo. Então vamos fundamentar mais esse argumento. Onde é que eu estava na minha vida? Ok, eu estava na hora que eu vi o curso e o curso me deixou louco. Então, assim, é uma ideia bem bizarra, né? Eu tenho uma namorada agora. E eu, a vida toda, eu sempre tive um problema com essa questão, assim. Eu sempre via a namorada como, sei lá, uma mulher que vai ali ficar comigo, vai me agradar, tal. Eu gosto dela, eu sinto muito por ela e tal. Mas a minha namorada, ela é uma mulher extremamente emotiva. E eu me colocava acima dela por causa disso. Mas, pô, se ela é emotiva, eu que sou racional, eu sou superior, né? Eu que vou ditar as normas do nosso relacionamento. Só que quando eu estudei sobre essa ligação do emocional com o racional, eu estudei como que acontece a fisiologia emocional de uma mulher, porque elas têm aquelas fases, aqueles hormônios ali, poxa, tem a progesterona, o estradiol, que mexe com o humor de fato, deixa a mulher louca, tudo dentro de um mesmo mês. Então pensa pra elas como é que deve ser fudido ter isso, mais os problemas que a gente tem. Aí minha namorada, extremamente emocional, tem me ensinado coisas do tipo, às vezes estudar é sobre sair e cheirar flores por aí, sabe? Porque aí você vai cheirar a flor, quando eu tô andando, como eu já estudei muito, eu fico feliz que eu tô andando e eu sinto as minhas células fazendo ali um processo de beta-oxidação e os meus neurônios mandando impulsos, que são as sinapses e os potenciais de ação para todo o meu corpo, dizendo anda, e o meu olfato mandando sinais, e é o cheiro da flor pro meu córtex, e eu decido lá na minha amígdala se esse cheiro é um cheiro bom ou não. Então olha só como é que o sentir o cheiro de uma flor pode se tornar um estudo se você estudar o suficiente para sentir o cheiro de uma flor. Mas calma, você deve estar pensando assim, você tem que estudar nutrição para poder fazer isso. Eu que sou advogado, não tem nada a ver, tem que ser uma pessoa que estuda o corpo humano. Não, não. Esse olhar, ele expande para tudo. Aí eu te convido a assistir, a ouvir, no caso, uma música que chama Alucinação, do Belchior. Depois você ouve, termina o vídeo primeiro. Cara, se você é uma pessoa das humanas, se você está estudando o mundo, você vai ter esse mesmo encanto que eu tenho vendo as minhas células trabalharem, você vai ter quando você vê, olha só, eu fiz direito, agora eu consigo enxergar, um morador de rua. Pô, o morador de rua pedindo dinheiro é um saco, né? Dá vontade de xingar ele, falar, pô, o cara tá vagabundo aí, não sai da rua. Mas pensa, ele tá na rua porque tem uma sociedade ali, ele tem essa genética naturalmente predisposta a vícios. E ele cresceu na sociedade de pobreza, ele não teve educação básica o suficiente para poder contrapor essa tendência natural a vícios. Ele acabou cedendo ao vício, acabou virando um drogado, a família abandonou ele, e ele virou um cara altamente agressivo, porque todos os estímulos que ele viveu na rua deixaram ele agressivo. Ele roubou, ele começou a sentir prazer em roubar, ele se tornou uma pessoa ruim. E isso faz você odiar ele, cara. Entendeu? Assim, claro, as pessoas têm que ser punidas. Existe motivo para isso, porque ela está prejudicando a sociedade. Realmente, vamos punir o cara. Mas pensar nele, tipo, se eu gostaria que essa pessoa morresse. Dá para pensar isso de alguém? Não dá para pensar, tipo, que talvez se as circunstâncias todas do mundo fossem um pouquinho menos cruéis do jeito que elas são, as pessoas não seriam diferentes? Eu fico pensando, meu professor me apresentou esse curso e ele me despertou isso. Meu professor de física em força centrípeta me apresentou isso. Mais de 600 pessoas compraram esse curso do Ney. Então, mesmo se eu imaginar que ninguém teve esse tamanho de mudança por minha causa, eu sou a única pessoa que o Ney transformou.
Eu acho que não é assim, mas o que eu tenho certeza, não perguntei para todo mundo se elas estão vendo o mundo de uma forma diferente, então eu sou a única pessoa. Cara, se eu conseguir mudar 2 assistindo o meu vídeo, esses 2 podem mudar mais 1 ou mais 2 e a gente consegue expandir a visão que a gente tem. É isso que forma uma cultura. É como se fossem pequenas células. Cada célula está mostrando ali, poxa, estamos machucados, estamos machucados. Se eu tomar um peteleco aqui, e se eu tomar um soco, qual que é a diferença? É a quantidade de receptores de dor que vão ser ativados. Por isso que o soco dói mais, porque são mais profundos e mais intensos os sinais na pele, mandando para o meu cérebro, falando assim, caralho, tá doendo. Mas quando é um carinho, não. Então, assim, a gente pode começar com carinho e expandir essa ideia para frente. Ao longo do tempo, a gente vai ensinar para os nossos filhos, vai ensinar para os nossos alunos, vai ensinar para outras pessoas como que enxerga o mundo desse ponto de vista. E esse ponto de vista é a ciência. A ciência é maravilhosa, ela é limitada? É limitada. Tem coisas que a gente não pode estudar, mas o que a gente estuda, mais o que a gente aprende como moral, o que é a ética, o que é moral, a gente juntando essas coisas, a gente tem a resposta para todas as coisas. Não é sobre vida após a morte, sobre o que vai acontecer quando eu morrer, se eu vou reencarnar, mas é sobre o que eu vou fazer com o meu próximo hoje. É isso que Jesus quis falar pra gente, cara. Poxa, amar o próximo como se fosse a si mesmo. Essa frase é repetida todos os dias. E é impossível fazer isso, mas pensa um ser que é divino e tem a compreensão suprema de todas as coisas. Ele sabe tudo de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. É claro que ele vai amar. Não tem opção. A fundamento final do conhecimento é o amor. E você pode chamar isso de Deus, se for da sua crença. É da minha. Mas se não for, você simplesmente ama, cara. Então, assim, perceba como que conteúdos técnicos, falando sobre neurociência, sobre moléculas, sobre cultura, sobre pobreza, sobre como que acontece a situação de rua. Pô, até se você for um dentista, você vai ver um sorriso de uma pessoa, você vai entender o sorriso daquela pessoa de uma forma diferente. Aquilo ali, aquele sorriso, às vezes você pegou uma pessoa que estava com péssima autoestima, você transformou o sorriso da pessoa e a pessoa virou outra pessoa por sua causa. Olha o poder que tem você entender uma coisa técnica. Olha o poder que tem. Imagina que você pegar uma coisa mais absurda, assim, a coisa mais impressionante, assim, que você jamais pensaria que dá para ser usada de forma técnica. Um professor de matemática. O professor de matemática entende a lógica de que 1 mais 1 é 2, entende como é que é uma raiz quadrada, o que é um diâmetro. Como é que essa pessoa vê o mundo? Será que ela vê o mundo igual você? Ou será que quando ela abre uma porta, ela já sabe, ela calcula se a porta vai abrir e vai bater alguma coisa, se ela vai fazer uma baliza e o carro vai encaixar igual? Perceba, conhecer não é sobre fazer dinheiro. Claro que você vai ganhar dinheiro uma vez que você conhece, porque são poucos os que têm a cabeça aberta para conhecer. Mas conhecer é sobre você ficar encantado com o mundo, sobre todo dia na sua vida você sair e você ter uma percepção sobre o seu corpo e sobre o que está à sua volta que você jamais pensou que ia acontecer antes. Você vira uma pessoa melhor, você vira uma pessoa mais feliz, você tem vontade de viver, porque cada dia que passa você aprende mais. Você fica assustado com tanto de coisa que tem na sua área que você simplesmente nunca vai conhecer e tá tudo bem. Você quer conversar com mais pessoas. Talvez é por isso que eu quero fazer esse vídeo, para conversar com mais pessoas que sabem coisas que eu não sei. Para abrir os olhos de pessoas que têm potencial para descobrir coisas, mas que estão nessa rotina. Sabe? Eu acho que o mundo, ele nos empurra para a rotina. A gente tem que fazer as coisas para sobreviver, né? Imagina há 500 anos atrás, feudalismo. Pô, se você é um nobre ali, você ficava pensando o dia inteiro. Sua profissão era pensar. O trabalho, ele nem era uma coisa nobre. O trabalho como coisa nobre surgiu com Calvino, calvinismo, que foi a religião que justificou justamente a Revolução Industrial. Então o que eles fizeram? Fizeram um pensamento coletivo de que trabalhar, que antes era até uma coisa do diabo, tá? Trabalhar não era uma coisa divina. Trabalhar se tornou uma coisa divina para encaixar no modelo econômico que eles queriam de fazer as pessoas trabalharem horas e horas por dia nas indústrias. Ok. Então você
ainda é, de certa forma, limitado a isso, porque você pensa, eu vou estudar, porque com estudando eu vou aprender, e aprendendo eu vou fazer muita grana. Aprendendo eu vou ficar rico, eu vou ter sucesso na vida. Aí você pergunta para a pessoa que ficou rica se ela está plenamente feliz. Muitas vezes ela vai dizer que sim, que ela talvez seja ignorante, ou talvez porque ela aprendeu que trabalhar para ficar rico não é o objetivo do trabalho. Às vezes você trabalha para engrandecer o mundo e você ficar rico é uma consequência. É igual a minha área, a pessoa que entra para ter tanquinho, ela não vai para frente. Agora a pessoa que entra para viver o processo acaba tendo um tanquinho. Então, o processo de conhecimento é o mesmo. É o mesmo. Você não precisa de estudar aquilo que você não gosta ainda, se você não tem o costume de estudar, mas você precisa estudar alguma coisa. Você precisa entender um básico de filosofia para você ter essa lente, cara. É igual um óculos. Imagina que sem meu óculos, o meu mundo é embaçado. Eu não consigo ver direito, as luzes são estouradas e isso faz mal para mim. A partir do momento que eu estudo, que eu conheço, a justificativa vem e a minha visão fica mais limpa. Mas meu óculos ainda está embaçado, então eu tenho que conhecer mais. Eu tenho que conhecer mais coisas. Eu fico louco, eu levanto todo dia sem ar, com puro êxtase de vontade de conhecer as coisas. E é isso que faz a humanidade ser o que é, porque nós somos os únicos seres que conseguem realmente transformar essa vontade de conhecer em coisas de verdade. A gente consegue transmitir isso para os outros através da nossa linguagem, cara, através das nossas escritas, através da nossa internet, que agora a gente tem, as coisas estão evoluindo muito rápido, cara. O conhecimento está muito absurdamente rápido. Mas aí a gente esquece que o negócio não é o conhecimento, é o prazer de buscar ele, o prazer de observar o mundo com esse viés. Um viés de alguém que busca o conhecimento. Por isso que me deixa muito triste, cara, pessoas que inventam as coisas. Sabe, eu posso ter errado aqui em muitas coisas, mas se eu errei, foi alguma coisa que eu não estudei tão bem, algum processo que eu não entendo tão bem. Eu, humildemente, quando eu aprender, eu vou ficar com muita vontade. Mas é quando você vira para alguém, a pessoa tem certeza que tal coisa funciona, mas já foi provado que não funciona, a pessoa começa a virar uma disputa de ego. Não é assim. Conhecer não é isso, cara. Conhecer é você ficar encantado com o que funciona e descartar o que não funciona. Então, assim, você entender o que funciona, o que mais te agrada daquilo que funciona, e você usar isso como lente para poder ver o seu mundo. Então, assim, eu acredito que se você está vendo isso até aqui, você ficou pelo menos um pouco encantado com a ideia de conhecer mais as coisas, mas você está numa sociedade, você está num modelo em que você tem que só trabalhar e produzir. Produtividade é um problema muito grande. É bom até certo ponto. Por quê? Você ser produtivo é o quê? Você gerar resultados. Então, você é produtivo na empresa. Você deu lucro para a empresa. Você é produtivo nos estudos. Você estudou e aprendeu. Mas ser produtivo nos estudos não significa que você tem que estudar aquilo que te dá mais grana. Não necessariamente. Às vezes a ideia de produtividade é uma farsa. As pessoas que criaram os conceitos que a gente usa para argumentar hoje, igual a lógica de Aristóteles que eu estou usando aqui esse vídeo inteiro, são completos vagabundos. Eles não produziam nada. Platão, Sócrates, Galileu, Isaac Newton, esses caras não tinham emprego, eles não tinham que bater ponto, eles ficavam o tempo inteiro estudando, cara. É isso. Eles estudavam porque sim. Não é porque, vou estudar porque eu vou ficar rico, vou aparecer. Não. Vou estudar porque eu quero estudar, eu quero entender as coisas, eu quero ficar encantado com as coisas. E isso, de certa forma, tá morrendo, porque parece que não tem mais nada para descobrir, sabe? Pô, já descobriu tudo, já tem IA, já tem computador, celular, tem tanta gente foda fazendo as coisas, mas não precisa de descobrir nada. Você só precisa entender as coisas e viver entendendo. É esse que é o negócio, você precisa de colocar isso na sua vida. Você não precisa de ser o próximo Isaac Newton, descobrindo a gravidade, mas imagina quanta gente ficou feliz depois que ele descobriu e explicou pros caras, velho, que tem uma força misteriosa que puxa os negócios pro chão. Quando eu jogo isso aqui, o trem cai. Por quê? Por quê? Aí o cara conseguiu fazer uma conta matemática, cara, pra explicar isso. Porra, que sinistro, cara. Que loucura isso aí.
Meu Deus do céu, imagina quanta coisa que a gente não consegue explicar ainda. Imagina o tempo. O tempo a gente via que era uma linha reta, passado, presente e futuro, mas aí o Einstein falou, porra, o tempo dobra. Tá louco, mano? Que porra é essa? Como assim o tempo dobra? E daqui 200 mil anos, como é que vai ser? O tempo dobra, será que ele vai conseguir dobrar ele? Não sei. Não sei. Mas pensar que o tempo dobra por si só já é uma coisa bizarra, sabe? Quem sabe, cara? Pô, a gente entende ali como é que funciona o amor, o sentimento, mas a gente não entende por que exatamente que existe o amor e o sentimento. Ah, é seleção natural, evolução das espécies, realmente. Por acaso, se você ama um bebê, você vê a foto de um bebê fofinho, você já quer abraçar ele e não quer machucar ele. Isso aí é um instinto natural do ser humano para falar assim, não mate seus bebês, prolifere e aumente a sua espécie. Mas por que essa porra existe? Por que o acaso deixou isso existir? Por que isso que é a ferramenta que faz a espécie perpetuar? Por que as coisas acontecem desse jeito? Por que a Terra roda? Ah, porque tem a gravidade do Sol. É por quê, porra? Por quê? Por que a gente parou de perguntar isso? Por que a gente fala que isso é pergunta de criança? Porque isso não tem fundamento nenhum. Você não vai ganhar dinheiro nenhum aprendendo isso. Eu vi, eu vi Interestelar. Eu achei o filme maravilhoso. O filme é uma viagem, cara. Agora, você prestar atenção, cada diálogo justifica na ciência uma teoria maluca que é filosófica de coisas que a gente ainda não consegue entender. Mas ninguém liga pra isso. Só os caras que trabalham com isso. Porque eles ganham dinheiro com isso. Agora você aí, que não tá, sei lá, estudando pro Enem, você tá sem tempo até pra estudar as coisas do Enem, você acha que você vai ter tempo de ver um vídeo falando sobre física do filme Interestelar? Não vai. Mas assim, eu acho que talvez dentro daquilo que você estuda, pô, se você tem que estudar matemática para passar na prova, por que você não tenta mudar essa visão? Sabe? Tenta pensar nessa matemática, no para que você vai usar ela no futuro. Por que você vai estudar essa porra só para passar na prova e jogar fora, velho? Você não quer entender qual que é a lei do universo? A física do negocinho que acabei de jogar aqui é matemática. Entendeu? As moléculas no seu corpo, elas funcionam através de equações químicas que são baseadas em leis matemáticas. Poxa, você estuda história para passar no concurso? A história é a que você vive, são as pessoas que você conversa, é a cultura que existe aqui, é a história que você lê no livro. Quanto mais você lê livros, você pega vários vieses. Aí você começa a ver, puta, esquerda e direita na política. O esquerdista é tudo burro, direitista é tudo nazista. Por que não dá pra pensar assim? Porque se você estudar fundo, você vê, caralho, realmente existe uma pauta social ali que não pode ser negligenciada. As pessoas precisam de ter direitos básicos para evitar situações como a situação do morador de rua, que eu falei mais cedo. Mas se você pensar pelo outro lado, o argumento da direita tem sentido. Por isso tem gente inteligente dos dois lados. Tem que pensar um pouco de forma utilitarista, porque a gente vê na humanidade várias nações evoluindo bastante economicamente quando se tem políticas mais individualistas. Mas individualista à custa de quê? À custa dos mais pobres. Então você fica louco, você fica assim, meu Deus, o que está certo, o que está errado? Eu não sei. Eu não sei, mas eu não vou apontar o dedo e chamar ninguém de burro, a não ser que a pessoa seja de fato uma pessoa que defende por essas ideias imbecis. A pessoa de esquerda querendo que destruir completamente o capital, que infelizmente ou felizmente é a forma que a sociedade atual se organiza, e a pessoa de direita que quer matar as minorias também é um imbecil. É um imbecil, mas não é um imbecil porque eles quiseram, é um imbecil porque eles foram obrigados a ser imbecil. É claro que genética influencia nisso, mas pensa, você nasce criança, seu pai é homofóbico, sua mãe é ignorante, você apanha na infância, você vai pro colégio, todo mundo usou o negro. Você acaba aprendendo isso, cara. Porra, agora a geração atual, isso já é absurdo. Tem negócio sobre bullying desde criança e tal, até o cara mais de direita do mundo não vai falar, é por aí, pra sair matando negros, não sei o que. Ele seja um completo louco. E quem apoiar isso aí também é um completo louco. Mas você entende que essa visão, ela existe por causa de uma cultura, de uma história, de uma filosofia, e no momento que você sabe disso tudo que eu tô falando aqui, você se esclarece. Você fala assim, nossa, eu estou acima desses julgamentos. Eu não sou uma pessoa que pensa de forma tão rasa
Eu consigo pegar todos os pontos de vista e entender o que é bom e o que é ruim de cada um deles e formar aquilo que para mim faz sentido. Aí você fica relaxado, você fica feliz. É por isso que vocês deveriam estudar. É uma coisa que mexe em todos os aspectos da sua vida e nenhum conhecimento é inútil. Até se você pegar um gibi, às vezes alguma liçãozinha de moral que está passando no gibi pode ser uma coisa que você vai usar para a vida. Quer um exemplo? Eu só estou gravando isso aqui porque eu não sei fazer música, eu não sei pintar arte, mas eu estudar tanto me fez entender mensagens na música e na arte que antes eu não via, eu simplesmente ouvia a música porque me agradava. Hoje eu sei como que me agrada, eu sei por quê. O que a música tem que fazer para me agradar? Progressão, os instrumentos entrando, aí vem a dopamina, a ansiedade de ter o clímax da música, e a música não tem o clímax, aí tem aquele momento em que tá preparando ali, vem o refrão, e tem uma mensagem foda na música, o cara tá falando sobre a metafísica do ser, sobre um amor que ele não correspondeu, e você se sente naquela situação, fala assim, meu Deus do céu, é literalmente eu nessa porra, é o meu amor, é o meu corpo, cara, sendo contagiado por esse som. É uma música. É uma música. Vocês todos escutam música, cara. Vocês todos vêem uma série, você vê um diálogo na série e tem uma coisa ali fundamental para sua vida, só que você não estudou nenhum básico para você entender o quanto que aquilo ali é fundamental. As pessoas estudaram as coisas para fazer as coisas. Você fica no Instagram vendo Reels porque os caras sabem que o seu sistema dopaminérgico funciona muito bem com estímulos de vídeo curto. Então, se você quer parar com isso, você saber que o vídeo curto faz mal para o seu cérebro é o primeiro passo. Tem gente que não sabe, fica o dia todo lá. Entendeu? Por que você tem que estudar? Por que você tem que conhecer? E por que não é só a área da natureza, a área humana, direito e o caralho? A quatro é qualquer coisa. Qualquer coisa é estudar. Uma nova experiência, cara. Você pode ir para o trabalho no automático, mas você pode ir para o trabalho observando as pessoas. Você está estudando ali. Ativa, cara. Ativa a cabeça. Tem áreas da cabeça que são para coisas automáticas. Quando você levanta de manhã e vai escovar o dente. Você está escovando o dente, ali você está fazendo um hábito. Você não está pensando, nossa, vou escovar o dente para tirar todas as minhas cáries e sei lá o que. Eu vou utilizar a técnica. Não vai estar pensando nada disso. Você só escova o dente. Mas quantas coisas da vida que você deveria estar pensando que você está fazendo igual escovar o dente. Porque você não tem base teórica para poder entender essas coisas. E quando você entende, você está maravilhado. É por isso que as pessoas às vezes se deprimem. A depressão tem fatores genéticos, é claro, tem fatores que são baseados em trauma, é claro, mas a apatia da depressão é justamente isso, não vê propósito. Imagina uma pessoa que conhece muito e ela consegue entender que a razão e a emoção são partes de um todo, e ao conhecer ela se emociona. Tem como uma pessoa dessa entrar em depressão? Talvez só se prenderem ela, se ela não conseguir conhecer mais nada. É capaz ela conseguir se encantar até mesmo com o interior da cela da cadeia. Então, isso aconteceu comigo e isso está germinando em mim. Eu sinto que eu perdi tempo, eu fiquei mais de 20 anos da minha vida sem entender por que eu estava gostando dessas coisas, por que isso é gostoso. Agora que eu entendo, eu senti a necessidade de transmitir isso, de passar para você que está ouvindo até aqui, que é um vídeo muito longo e muito confuso e muito maluco, mas se você está ouvindo até aqui, eu vou te ajudar, de fato, a se tornar uma pessoa mais conhecedora. Então, como que você vai fazer isso? A ideia é, vou puxar para a minha área de novo, porque eu sou nutricionista, mas é a ideia igual de fazer academia. Você não chega na academia querendo pegar 100 quilos no primeiro dia. Mas nos estudos, sim, a pessoa fala assim, pô, a partir de amanhã eu vou estudar 5 horas por dia. Não, você não vai, cara. Sua cabeça não está preparada. Você não entende o tesão de estudar ainda. Não tente. Não tente treinar com aquele amigo seu que ama a academia de igual para igual no primeiro dia, porque ele já sacou uma coisa que você vai sacar, ó. Mas aí, ele começou, não começou? Então você tem que começar. Começa como? Pô, pega um livro ridiculamente fácil e leia o livro, sei lá, 5 páginas por dia. Presta atenção, como que faz meta? A meta não é uma coisa que você não consegue fazer e que você quer fazer. Tipo assim, a minha meta é ganhar
R$ 1 milhão por mês. Mas que lixo de meta. É muito difícil, é muito distante e isso desestimula só de pensar. Fala assim, pô, hoje em dia eu tô ganhando 10 mil, que lixo, tá tão longe. Agora, se a sua meta for, eu vou juntar dos dinheiro que eu ganho, eu vou juntar 60%, se você gasta, sei lá, você tá gastando 70%, já é uma coisa que você pensa assim, pô, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu consigo juntar e tal. Mesma coisa com os estudos. Então assim, ó, você consegue, depois desse vídeo, pegar algum textinho e ler um pouquinho, ler uma página, leia uma página. Você consegue ler duas? Leia duas. Você consegue ler nada, mas você consegue sair da sua casa, sentir o cheiro das coisas, olhar para as coisas e conversar com alguém? Então faça isso, mas conheça de alguma forma, estude de alguma forma e sinta o pensamento crítico, o amor, a excitação de conhecer as coisas. É esse que é o meu objetivo. Isso foi despertado em mim depois de décadas da minha vida. E tem gente que nunca vai entender. Aquele professor de física meu, ele não soube justificar a pergunta. Se ele soubesse, imagina se ele soubesse falar assim, pô, essa força centrípeta, você está estudando agora porque um dia você vai estar no carro e vai ter uma curva, você vai virar a curva pensando em mim e o seu subconsciente não vai pensar exatamente na aula de física, mas já vai estar com um conceito ali firmado na sua cabeça, cara, que isso é o certo a se fazer naquela hora. Então assim que você faz, assim você se torna uma pessoa menos rasa e aos poucos tenta tirar esse viés. O mundo quer que você estude para produzir. Estude uma coisa que você quer, cara. Estude uma coisa que você acha que vai mudar a sua visão do mundo. Porque eventualmente até mesmo as coisas de produzir, até mesmo as coisas que você mais odeia, como você está apaixonado pelo estudar, até aquilo que você não gosta, você acaba fazendo e você descobre um gostinho ali. Hoje em dia, eu sinto um prazerzinho quando eu estudo direito. Não é um prazer tão grande quanto a nutrição, mas eu não sentia prazer algum. E se eu tentasse começar a estudar pelo direito, que é uma área que eu detesto, eu nunca ia me dar bem, porque eu estava pensando em grana, cara. Eu vou estudar direito para fazer concurso. Não, hoje eu não estou estudando nutrição para fazer concurso ou para ganhar mais dinheiro. Eu sei que ganhar dinheiro na nutrição é muito fácil. É muito fácil, eu faço um produto viral aí de dieta mágica, eu faço um monte de vídeo no Rio, eu sou um puta comunicador, eu consigo ficar muito rico, mas eu estudo nutrição porque vai entrar uma pessoa na minha frente que tem obesidade e que ela é amada por muita gente e as pessoas que amam ela vão falar assim, pelo amor de Deus, salva a vida dessa pessoa. E a pessoa está entrando no meu consultório às vezes achando que não precisa de fazer tudo isso, não precisa de mudar a cabeça, que é só comer menos e gastar mais, igual ela viu a blogueira falando, só que ela não entende os mecanismos ali que mexem com a sociedade, ela não entende, cara, que o exercício físico é fundamental para a perda de peso, e aí eu tenho que estudar muito para poder mostrar para essa pessoa o tanto que eu amo isso, o tanto que as coisas que eu falo é importante para ela mesma, e o tanto que a vida transforma. Quando você está livre de uma obesidade, você vai ver seus filhos crescendo. Então, esse motivo é um motivo muito grandioso. É isso que me faz buscar conhecimento. E foi isso que me fez enxergar meu mundo diferente. Foi isso que me fez sair para correr e pensar, poxa, eu estou agora utilizando a glicólise anaeróbica, porque eu estou correndo aproximadamente 1 minuto e 40 segundos. Os meus estoques de creatina fosfato já abaixaram, mas não abaixaram tanto, porque eu não estou em alta intensidade, eu estou em intensidade média. Agora, se eu continuar correndo e respirando bem, eu vou aumentar a minha glicólise oxidativa. E aí, como eu vou estar na glicólise oxidativa, eu vou usar mais o oxigênio. Então eu deveria estar respirando melhor. Aí eu respiro. Eu falo assim, nossa, respirar realmente me fez correr mais. Não é só tipo, respira mais na corrida aí. Entendeu a ideia? Entendeu como que é bonito? Então é isso. Eu te convido. Esse vídeo é um convite irrecusável ao conhecimento. E essas coisas todas que eu falei foram baseadas em muitas coisas. Eu não sei explicar quais foram as bases que eu tive para fazer isso, porque, como eu disse, remetem desde a minha infância. Mas se você quiser ter um primeiro contato, recomendo que comece pela filosofia, especialmente ali Aristóteles, conceito de virtude. Pega um pouco de Platão também, Sócrates, que eles vão falar sobre
o amor em si pelo questionar, que ali você começa a entender que não é sobre grana, nunca foi sobre grana. E as pessoas que fizeram o mundo que a gente está hoje, ganhando grana nele, são pessoas muitas vezes que eram pobres, mas elas tinham muito, muito amor pelo conhecimento. É isso. Muito obrigado, ficou até aqui. Por favor, envie esse vídeo para pessoas que você acha que precisa de enviar. Comenta aí alguma visão que você teve, alguma experiência que você teve no passado. E me estimula a gravar mais, porque é um vídeo tão difícil de gravar, sabe? Eu sei que não é viral, que não vai pegar alcance, que pouca gente vai ver. Então, o pouco de gente que vê, por favor, comenta, conversa comigo, me mostra uma ideia nova. Eu quero conhecer mais, quero me aproximar mais de pessoas que pensam como eu e quero abrir olhos de pessoas que ainda não conseguem pensar assim. Obrigado.